tem piedade de nós, tem clemência. Nós precisamos urgentemente do socorro desse Deus. Homens e mulheres, aleluia, que procuram o socorro do homem, que procura o auxílio do homem e não procura o socorro de Jesus Cristo. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, não precisa ter nenhum curso de teologia, não precisa ser doutor em teologia, não precisa ser não precisa ter diploma. Eu fiz curso, não precisa. O mais leigo, o mais simples, percebe que Jesus Cristo foi invocado por mulheres, mães e pais que estavam com seus filhos à beira da morte. Jesus Cristo veio numa geração totalmente endemoniada, cheia de enfermidade, mães aflitas, pais aflitos, aleluia, por problemas. E eles pediu: Jesus, põe a tua mão santa na cabeça do meu filho, ele vai ressuscitar. Jesus, olha, minha filha está endemoniada. Jesus, está acontecendo isso. Jesus, está acontecendo aquilo. Jesus era solicitado. Jesus Jesus é a pessoa mais eficaz para resolver os problemas, não só de uma família, não só de um homem ou de uma mulher, mas de uma nação. Jesus, nós batemos nessa tecla, que Jesus é a solução dos nossos problemas espirituais, da nossa angústia da alma, porque o pecado destrói a alma, o corpo e o espírito. E Jesus é o nosso Salvador. Nós apresentamos Jesus Cristo, aleluia. E muitos desprezam. Quando uma pessoa despreza Jesus Cristo, a sua palavra, sabe o que acontece? Acontece o suicídio. Quando a pessoa, veja o que aconteceu com Judas Iscariote, ele se suicidou, sabe por quê? Porque ele desprezou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por causa de moeda, umas 30 moedas, ele foi o traidor. Quando um homem e uma mulher despreza a palavra de Deus, está no Hebreus. Se nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo, aleluia, louvado. A pessoa fica brincando, pensa que Deus é uma boneca, pensa que Deus é uma bicicleta, que fica brincando com as coisas de Deus, não leva a sério a palavra de Deus. Essa pessoa está indo para o abismo, para a destruição eterna. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, se voluntariamente continuarmos no pecado, uma coisa voluntária, não é obrigado, eu voluntariamente continuar no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Ela já recebeu o evangelho diante de Deus, ela e ele não é mais inocente. Ele já sabe que Jesus Cristo veio para tirar os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos dar vida, nos resgatar do caminho, do pecado, da morte, do engano da serpente, que enganou a Eva, dizendo que ela poderia fazer o que ela quisesse, que Deus não ia, dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus tinha falado para ela que não era para ela adulterar, digamos assim, não era para ela pecar, não era para ela ser infiel ao marido dela, não era para ela fumar o cigarro, digamos assim, porque o cigarro destrói o nosso pulmão. O cigarro destrói o nosso pulmão. Daqui uns anos vai fazer um exame do pulmão, tá o pulmão estragado. Por quê? Porque passou 10, 20, 30 anos fumando o cigarro, que está escrito é proibido fumar. Mas a pessoa fuma sabendo que não pode,
porque daqui a 10 a 20 anos o pulmão dela está estragado. Mas pode fumar, não vai acontecer nada contigo. Pode fazer isso. É mentira porque o salário do pecado é a morte. Pode adulterar, pode enganar o teu marido, pode mentir para ele. É mentira, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então já não resta mais sacrifício pelos pecados, já não resta mais sacrifício, mas certa expectativa horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. A Bíblia é bem clara em dizer que depois eu já fui evangelizada, batizada nas águas, batizada pelo Espírito de Deus. Eu tenho que agora que perseverar na sã doutrina. Eu tenho que perseverar nos mandamentos dos apóstolos. Eu tenho que olhar seguindo para Jesus, entrando e saindo. Eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que me contentar com a vida que Deus me deu, porque se eu voltar para o adultério, se eu voltar para a fornicação, se eu voltar para aquela vida que eu vivia quando eu era jovem, sem compromisso com Deus, não tinha compromisso, uma vida ignorante, seguindo as minhas paixões, seguindo a vontade da minha carne, dos desejos maldosos da nossa carne, já não resta mais nenhum sacrifício por mim, mas certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorá-los, porque eu me tornei adversária de Cristo, eu me tornei uma inimiga de Cristo. Eu rejeitei a palavra de Deus. E ai daquele homem, e ai daquela mulher que rejeitar a palavra de Deus. Ai dele e ai dela, porque a Bíblia não mente. A Bíblia é fiel e verdadeira, mas certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Está pisando no Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está pisando. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas. De quanto maior castigo. Ah, Deus não castiga, não. Isso é mentira do diabo. Deus castiga sim. Quantos cancerosos nós não vamos ver daqui a 20, 30 anos? Sabe por quê? Porque pisaram no Filho de Deus. Quantas pessoas que vão se matar, não é profecia, não é que Deus nos livre, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Suicídio de pessoas. Por quê? Porque ele pisou no Filho de Deus. Ele pisou, ela pisou no Filho de Deus. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Esse pecado está acontecendo hoje em dia. Quantos homens, quantas mulheres não estão pisando no Filho de Deus? Quantos voluntariamente está pecando? Voluntariamente eles estão pecando, eles se desviaram, se apostataram da palavra, não querem saber, amam o pecado, amam as coisas do pecado, enganam a sua esposa, mentem, não tem temor a Deus. Eles amam o dinheiro igual Judas Iscariote, os 30 moedas. As 30 moedas que amam o dinheiro, e nós não podemos amar o dinheiro, nós temos que temer, porque o dinheiro vai passar,
o marido da gente vai passar, a mulher, quem é casado, os filhos vai tudo passar. Tudo essa terra vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. A vida passa como um relâmpago. Eu já estamos caminhando para a velhice. Daqui a 20 anos, se Deus permitir, eu vou estar com 60 anos de idade. Eu não sei se eu vou chegar lá. Toda enrugada, toda velha, a cara toda engilhada. Aleluia. Toda engilhada, sem força mais para falar. Não tem mais força mais para falar, porque a Bíblia diz que a velhice só é canseira e enfado. Não tem mais força para lavar uma roupa. Não tem mais força para pegar a vassoura por causa do pecado. Não tem mais força para lavar uma roupa. Não tem mais força para lavar a casa, para fazer uma comida. Não tem mais força para nada. Esse é o nosso destino. Aí morre, acabou. Mas o que vai prevalecer é a fé. Foi a vida de temor que ela viveu e que ele viveu temendo os castigos. Eu temo os castigos de Deus, porque eu sei que se a esposa pecar e trair o marido dela, ela vai trair um câncer para ela, porque a palavra de Deus tem que se cumprir na vida dele e na vida dela. Vai trair um câncer, porque ai do adultério. O adultério é um pecado terrível. A Bíblia diz lá em Provérbio que a pessoa que deita com outro homem ou com uma outra mulher, ela está fazendo mal para ela mesma. A alma dela vai ser destruída com fogo. E se o marido dela souber, ou o marido dele souber, o espírito do ciúme virá sobre esse marido ou sobre essa esposa e vai querer matar a amante. É uma destruição por cima de destruição. Então que Deus livre dessa desgraça do mal, desse século do mal. Isso é o pecado. Deus coloca amor nos nossos corações, um amor pelas almas, pelos nossos esposos, um amor é que nesse amor nunca se esfrie, nunca se acabe, mas que ele seja uma fonte de água que jorra para a vida eterna, por amor a ti. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidais vós. Ele está falando para mim, tu te cuida, porque se tu preferir pecar, tu recebeu a palavra de Deus quando tu tinha 12 anos de idade. Deus teve tanta misericórdia de ti, que enviou um pastor lá na tua casa para pregar o evangelho eterno para ti. Depois tu se desviou, com 20 anos tu voltou. Deus te deu uma nova, agora tu tem que perseverar até o último dia e tu tem que pregar a palavra de Deus, olhando só para Jesus Cristo e te temer a Deus e contentar com o marido que Deus te deu. Ele é feio, ele é isso, ele é aquilo, mas foi o que Deus te deu, foi o que Deus te deu, foi o que Deus te deu. Só Deus pode tirar ele de ti, mas ninguém. Então, que Deus venha nos livrar. De quanto maior castigo cuidai vós de ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que outra vez o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. É o pastor que vai julgar o povo de Deus? Não. É o próprio Senhor. É o próprio Senhor que julgará cada um de nós, o seu povo. E Ele está no nosso meio. Ele nos julgará. Ele sabe quem são os adúlteros, quem são as adúlteras. Ele sabe quem são os fornicadores, quem são as fornicadoras. Porque senão ele não era Senhor. Que Senhor é esse que não sabe de nada? Que está com, digamos assim, com os olhos tapados, com o ouvido tapado, que não vê nada. Ele sabe de tudo, senão ele é Senhor. E ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, que não precisa ninguém falar nada para ele. Ele já sabe, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Senão ele não é Deus.
Não, ele não é Deus, então ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. A mão dele não está encolhida. Então eu estou pregando um Deus que não sabe de nada? Claro que ele sabe de tudo. Ele vê tudo, ele é misericordioso, ele sabe quem está perseverando em santidade, quem está dizendo não para o pecado, quem está dizendo não para os amantes, não para as tentações, não para o cigarro, não para a cachaça, para a bebida, não para a fornicação, não para a lascívia. Ele sabe quem que está pagando um preço, não para a ganância, a murmuração, que está pagando um preço de sangue para servi-lo. Ele sabe muito bem quem está renunciando à sua vontade por amor a ele. Ele sabe. Ele sabe. Quem perdoa as ofensas, quem abençoa o seu... Eu vi um vídeo ontem aqui no YouTube de 2 pregadores, 2 presidentes de uma igreja, que eles estavam amaldiçoando pessoas que amaldiçoavam o ministério deles. Eles estavam amaldiçoando pessoas que porventura iam amaldiçoar. Então isso é um absurdo. Aonde que Deus manda nós amaldiçoar as pessoas que vão nos amaldiçoar? Aonde? Aonde? Eu já li a Bíblia aonde Deus manda só nós abençoarmos. Abençoa o teu inimigo, ora pelo teu inimigo, faz o bem para o teu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer a ele, dá um prato de comida para ele. Se o teu inimigo tiver sede, dá de comer para ele. Se o teu inimigo não tiver onde dormir, fazendo isso, tu vai amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça e Deus vai te recompensar, o próprio Deus, porque ele vê tudo. Ele vê a intenção lá do coração da gente. É por isso que o coração, a alma da gente tem que se converter. Ser sincero diante de Deus. Eu sou uma pecadora, uma miserável, mas o Senhor me amou de uma tal maneira que enviou o teu único filho Jesus Cristo. Tu sabe a minha natureza pecaminosa, tu sabe tudo sobre nós, mas nós queremos te servir. Deus, eu quero te temer de verdade. Sabe, te temer quando naquela tentaçãozinha, daquele rapaz bonitinho, lindinho, que fica paquerando a gente, sabe? Dizendo que a gente é bonitona, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Ele não sabe o preço que a gente paga para servir a Deus. Ele não imagina o preço que a gente paga quando a gente está enferma. Ele é um coitado. Bonitona. Esse corpo aqui, mano, vai pro pó. Esse corpo aqui vai vir, com 3 dias ele está podre. Se eu morrer aqui nessa casa, sem ninguém saber, aí a pessoa, o meu vizinho vai sentir o fedor. Ai, o que está acontecendo ali naquela casa? Ele vai sentir o odor, que é horrível. Uma pessoa podre, é horrível, ninguém aguenta. Aí ele vai lá querer saber. É o corpo dela que já está em decomposição. Fedorento, fedorento. Essa é a nossa realidade. Esse corpo velho imundo, que é inclinado para o pecado. Ele vai voltar para a terra, que fede demais se não te enterrarem logo. Por isso que eu peço até de Deus que eu não morra desse jeito. E quando eu morrer, meu corpo não fique nem 3 dias mais aqui na terra, que ele seja logo sepultado, porque eu não quero que ninguém cheire o odor do meu... Essa mulher é louca, que louca que nada. Essa é a realidade que muitos tapam o ouvido e tapam o olho, que não querem saber. Esse nosso corpo fede. Por isso que nós temos que tomar banho com o melhor sabonete que existe no mercado, caro, para tirar o fedor dele, a catinga dele, porque é o fedor do pecado, é o cheiro do pecado. Então o que eu quero dizer com isso, que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê uma morte, que não seja uma morte para ninguém ficar sentindo o cheiro da nossa decomposição. O corpo vai se decompondo, aí vai coisa. Então, onde está escrito que nós temos que amaldiçoar as pessoas que não gostam da gente? Aonde está escrito isso? Eu vi aqui um absurdo, um escândalo. Aonde que está escrito?
Se eu sou homem de Deus, essa maldição vai te pegar, tu não vai... Aonde está escrito isso? Que Jesus manda nós abençoarmos. Que Jesus Cristo manda nós orarmos pelos que nos perseguem. Os nossos perseguidores, as pessoas que não gostam da gente, que nos odeiam, que nós devemos mandar oração, oração boa para essas pessoas ignorantes, que não têm o amor de Deus no coração. Aonde está escrito isso? Então o que eu quero dizer, pois conhecemos aquele, outra vez, o Senhor julgará o seu povo. É o próprio Deus que vai julgar o seu povo. Vai julgar o pastor. O pastor, você não foi visitar a minha ovelha se desviou, você não quis nem saber dela, você foi orgulhoso, você olhou para si, você não foi lá na casa dela para saber como é que ela estava, etc. E a ovelha também vai ser, e você não se submeteu. Enfim, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade e clemência das nossas almas. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe quem que vai cair nas mãos do Deus vivo? O diabo. Está escrito no livro do Apocalipse que o anjo vai prender o diabo por 1000 anos, vai amarrar ele para que ele não engane as nações. Não só o diabo que vai cair nas mãos do Deus vivo. Os feiticeiros vão cair na mão do Deus vivo. Os fornicadores, os impuros, os medrosos, são aqueles que morrem de medo, de vergonha de falar de Jesus, medo de serem mortos, perseguidos. Vão cair os adúlteros, as adúlteras. Todos vão cair na mão do Deus vivo. Essa terra está na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportardes grande combate de aflição. Às vezes foste exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Às vezes vos tornaste co-participantes com os que deste modo foram tratados. Não somente vós compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança. Não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Confiança em quem, irmã? Em Jesus Cristo, nos apóstolos, nos 12 apóstolos. Não é à toa que todo dia nós estamos lendo as cartas dos apóstolos, dos profetas, lendo todo santo dia a Bíblia. Por quê? Porque nós confiamos que eles falam a verdade, que eles foram escolhidos por Deus e escreveram a palavra de Deus para o nosso ensino, para a nossa instrução. Essa é uma confiança que nós temos em Deus, que vai se cumprir a palavra de Deus. Então, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. A minha confiança, diz a Bíblia, não é, eu tenho uma grande recompensa. Você confiou em Jesus Cristo. Você esteve lá na terra e você confiou em Jesus Cristo. Você confiou na doutrina de Jesus Cristo. Você confiou nesse homem que você não viu, você só apenas ouviu. Você invocou o nome dele, você entregou o seu crédulo, a sua crença, a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos a ele. Então você tem uma grande recompensa. A vida eterna, creio eu, a vida eterna que ele prometeu para os que confio nele. Confiança que tem uma grande recompensa. Necessitar de perseverança. Eu necessito de dinheiro, amém, glória a Deus. Quem que não necessita? Eu necessito de saúde, amém, glória a Deus. Nós necessitamos de paz, amém, glória a Deus. Nós necessitamos de amor, nós necessitamos de tanta coisa, nós necessitamos de temor, mas nós necessitamos de perseverança. Porque a promessa de Deus já tem mais de 2000 anos que ele prometeu que vai vir. Ainda não veio. Dizem que já está próximo. Nós devemos nos preparar. Mas ninguém sabe. Porque muitos voltam para trás. Ah, eu não quero mais servir a Jesus.
está demorando demais, é muito difícil, muita tribulação. Necessitamos de perseverança. Necessitamos de perseverança para que, depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Conservação da nossa alma. Ah, conservei a minha alma. Conservação. Muitos estão conservando o quê? O ouro e a prata, que perecem, o dinheiro no banco, que vai também desaparecer, o carro, que também o ferrugem consome. Daqui a 10 anos o carro está todo enferrujado, precisando de outro novo. A casa, que se a gente não fizer manutenção, também vai cair em cima das nossas cabeças. Nós temos que conservar a nossa alma, que a nossa alma, ela é eterna, e só quem pode fazer isso é Deus. Só Ele, mais ninguém. Amém, glória a Deus, louvado seja o